A gente entrou. Muito boa noite. Que saudade que eu estava de vocês. Tô ao vivo. Acabei de ver aqui que eu tô ao vivo. Deixa eu me logar aqui. Se eu tô ao vivo aqui no computador também. Vocês estão jóia, gente? Como é que vocês estão? Vamos chamando as vizinhas aí, que hoje tem live. E a live boa. Boa noite, boa noite. Boa noite todo mundo entrando. Diz Luiz Santanense. Boa noite. Ai, gente, demorou uma semana já, né? Mas a gente tem... Aê, G! Beleza? Mas a gente voltou e hoje tem papo bom aqui, hein? Um papo da melhor da qualidade. A Júlia Camargos daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente. Júlia é consultora de sono. Uma profissão aí interessante, né? Pra gente saber, pra gente... Vamos esperar o Instagram avisar todo mundo que a gente tá ao vivo. Vambora. Beleza, meu filho? Carol Assis Mendes entrou. E daqui a pouquinho a Júlia já tá aí on com a gente. Eu entrei um tiquinho antes pra gente já conectando com os seguidores. Mas o horário é aquele horário, né? O horário é difícil. Mas vambora. E vai ter prêmio, viu, gente? Não queria contar não, mas já contando. Caiu que não, não caiu não. Hoje então, Júlia. A Júlia Gabriel, olá. Gente, sem óculos não enxerga. Diz, olá, o Anderson. Bem-vindos. Vamos chegando. Devagarzinho vai. Júlia Camargos, consultora de sono infantil. Mas o pessoal aí já quer conversar do sono adulto. A gente vai falar também. Vou pedir ela para falar. Mas eu acho interessante o assunto e a profissão porque eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar. E a gente e ela entrou um dia aqui numa live aqui do perfil, acho que foi a primeira edição, Vamos Falar Coisa Boa. E a gente combinou essa live já tem uns 3 ou 4 meses. Deixa eu ver aqui minha luz, pronto. Johnny, Noricho Sushi. Estão joia, né, gente? Tudo bom, tudo bom. Tomei banho agora. Esperando a Júlia. Às 8h15 a gente começa rapidinho. Daniel. Lá, Daniel. Ficando de olho em vocês aí entrando, moçada. Lembrando, quem participa das lives sempre ganha, né? O que será hoje, hein? Vambora, vamos esperar a Júlia entrar. Bela Dona Lingerie. Olá, Bela Dona. É a Ana Júlia, não é? É a Ana Júlia? Faz assim pra mim, Ana Júlia. Dá tchauzinho. Que eu acho que é. Vamos esperar a Júlia Camargos chegar pra gente começar o bate-papo. O horário, gente, eu sei que é um pouquinho difícil, mas que eu não tive feriado hoje. Aqui tal não foi feriado. Eu não tive, né? Eu não tenho feriados aqui da cidade. Mas a gente continua na labuta. Vamos lá. Será que a Júlia já tá aqui? Vamos ver. Não sei, não vi. Ela entrou, não. A gente aguarda um pouquinho. Ela me tinha mandado mensagem agora 8h15 também, né, gente? Eu entrei antes. Vamos esperar. Cíntia! Cíntia sempre tá aqui, né, Cíntia? Parceirona. Cíntia, a gente tem que fazer com você, que é professora, pra gente falar como é que tá a situação aí da profissão professor, que eu acho que esse ano tinha que ganhar prêmio, né, Cíntia? Porque tá brabo. Tá muito brabo. Profissão. A gente vai falar também sobre a questão da quarentena, alunos, acordar. Eu vejo pela minha sobrinha. Júlia já chegou. Júlia, bora começar? Porque aí a gente não perde tempo, porque tem muito assunto. Já vou chamar a Júlia aqui. Acho que
A Júlia tá no interior de São Paulo, se eu não me engano, da última vez. Oi, Júlia! Olá, Você tá joia? Tudo bem? tudo Oi, jóia? me ouve Tudo bem? jóia? Tudo jóia, tudo certo Não, aqui. fiquei traumatizado com a última da última terça, que não conectou de jeito nenhum, mas graças a Deus essa foi. Tá contando aqui, você tá no interior de São Paulo, não é isso, Júlia? Isso, Taubaté. Isso aí. Taubaté, terra boa, É, aqui terra no muito Vale do boa. Paraíba. Vale Paraíba, isso mesmo. Taubaté, eu passei aí quando eu fui fazer um trabalho em Cruzeiro. Isso, pertinho. Pertinho, né? É, É, pertinho. Júlia, começando a agradecer você, muito obrigado eu que por agradeço. aceitar o convite. E eu falei que estava explicando o pessoal aqui que a gente conversou uma vez, a gente já se conhece há muitos anos, né? Sim, A Júlia é de Itaúna, gente, aqui, mas isso. mudou, foi, né? Foi para Taubaté com a família, construiu família, enfim. E a gente conversou uma vez aqui na live, justamente, uma live que eu faço dia de sexta, geralmente, Isso, foi é onde mesmo. que eu chamo o povo, e eu falei assim, não, nós temos que fazer uma live, e saiu, Isso aí, né? deu certo. Porque eu acho sua profissão, quando eu leio no seu perfil, Júlia Camargos, consultora Do sono sono. infantil. Então, vamos Isso. começar. O que que é uma consultora do sono infantil? Tá, vamos lá. Então, a minha formação eu sou enfermeira. E Uhum, com a chegada do meu segundo filho, o André, né, em 2016, ele tinha muita dificuldade com o sono dele. E aí eu comecei a pesquisar e eu fui atrás de um curso e me especializei, né, uhum, em consultora do sono. Então, o que que eu faço? Né? As famílias me procuram quando tem alguma questão, alguma dificuldade com o sono dos filhos, das crianças, dos bebês, geralmente, né? Mais bebês mesmo. E eu vou fazer uma consultoria, vou fazer uma análise, uma avaliação e apresentar uma proposta para eles de rotina e vou ajudar na implementação em cada passo dessa rotina para que a gente melhore esse sono, né? Vou explicar como que funciona o sono do bebê, quais que são as expectativas, né? Que às vezes a gente lê que o bebê, o recém-nascido, dorme 18 horas. Só que isso não é né, não é exatamente dessa maneira, uhum. né? Existem muitas nuances no sono dos bebês, eles estão ainda amadurecendo neurologicamente, então tudo isso vai influenciar, né, Uhum. no sono infantil. E aí eu entro nisso, nessa ajuda para as famílias. Então, você entra naquele caso, se eu ver se eu entendi. Você entra no caso específico que o bebê passa a noite acordado, chorando, Isso. não consegue dormir no período noturno, mas, por exemplo, faz o famoso trocar o dia pela noite, é isso? Nesse caso? E isso também, Uhum. exatamente, né? Quando aquela criança, aquele bebê que não dorme durante o dia, mas ele tem ainda a necessidade de tirar as sonecas, e só que tá com a rotina toda bagunçada. Não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, é, não tem hora para se alimentar. Então, a gente faz um ajuste todo de rotina para que ele tenha horários, não exatamente fixos, rígidos, mas que tenha uma sequência, né, de atividades durante o dia, para que tenha previsibilidade, para que ele se sinta mais tranquilo, né, e consiga dormir, porque ele precisa estar calmo, precisa estar tranquilo e seguro para poder dormir, Você né? cria, então, uma série de atividades para o bebê ter meio que uma rotina, um Uma hábito, para ele, rotina. Isso, pra ele X horas da noite, ele conseguir fazer pelo menos algumas horas de sono tranquilo, né? Que vai acordar para exatamente. mamar, essas coisas, né? Isso, exatamente. Uhum. Isso aí. Então, bacana. E no caso específico, é só para bebê ou criança maiorzinha também Até, sofre esse até problema de seis sono? anos. Até 6 anos Sério? eu trabalho. Né? Mas E assim, a casa dos... a procura maior são para bebês, Ó, já tem tá? pergunta, eu adoro quando já chega assim. A Janaína está perguntando aqui, quando a criança dorme muito bem, porém ainda não dorme sozinha, 2 anos de idade essa criança.
como que eu faço para que ela comece a acostumar a dormir sozinha? Não tem muito caso assim, muito caso. Tem. Então, na verdade, assim, a gente precisa transmitir segurança para essa criança para que ela se sinta segura que ela pode ficar ali, sozinha, né? Então, se Uhum. ela dorme no quarto dela, então que ela se sinta segura naquele quarto, que ela sinta que aquele ambiente é dela, né? Que pertence a ela. Então, brincar durante o dia, as sonecas do dia serem também nesse mesmo ambiente e fazer um trabalho todo de que ela consiga dormir cada noite nesse quarto. Então, assim, Sim. nos primeiros dias os pais dormem junto com ela e vai gradativamente saindo do quarto. Mas com muita conversa, né? No caso, 2 aninhos já entende. Então, você pode ler uma história, você pode conversar, que ela já vai entender. E se ela deixar bem claro que se ela chamar, você vai atendê-la, né? Para que ela se Sim, sinta, deixar né? Que ela se claro. sinta Assim, segura. é justamente ao conversar, eu acho que está falando aí o conversar direto mesmo, não fazer aquele Sim. papinho de todo de, né? Sim, sim. Inventar, Olha, aqui é o seu. inventar. Exato, exato. Isso. Olha, aqui é o seu quartinho, você vai dormir Uhum. aqui, mas a mamãe e o papai estão ali no outro quarto. Se precisar, pode chamar, mas esse aqui é o seu quartinho, né? Então é Bacana, todo um trabalho de adaptação. Não é do bacana. dia para Se a a Jana noite, estiver mas aí funciona. na sala, me dá um feedback aí se respondeu essa pergunta, Jana. Isso. Então, a gente estava falando, a gente pode, acho que sim, Cado mandou um coraçãozinho. É, pode ir mandando, pode interagir. Nós vamos chegar muito papo, tem muito papo aqui. Eu pontuei algumas coisas aqui, Júlia, porque eu sou meio caxião e fico pesquisando as coisas para Vamos, conversar. A gente vamos estava lá. falando que não é só o bebê, você vai até os 6 anos. Sim, isso. Caso dessas crianças um pouco mais crescidas, a Janaí citou a filha dela de 2 anos. 2 anos. Um pouco mais crescidas. Por exemplo, 3, 4 anos, 5 anos. O que é comum acontecer com essas crianças que elas não dormem tão bem assim? Então, as crianças Ou tem maiores, dificuldade, né, né, pra dormir? quando não há alguma patologia, né, que aí é uma área médica e um encaminho, Uhum. né, quando não há nenhum motivo assim, já é a idade dos pesadelos, né, de terrores noturnos. E o que vai influenciar nisso? Como que foi o dia dessa criança, né? Que tipo de desenho ela assistiu? É, celular, qualquer coisa que influencie, que vai ficar na memória dela e que ela pode colocar aquilo, digamos assim, para fora durante o sono, tá? Então, se ela se assustou com alguma coisa durante o dia, tudo isso pode vir né, a, a que eu É a falo? dificuldade do sono, a rotina. Isso, exatamente. Então, tudo isso a gente precisa olhar. E o ambiente de sono, né? Que ele precisa ser bem aconchegante, temperatura ideal, né? Então, tudo isso também influencia. Mas crianças maiores, geralmente é o que aconteceu no dia dela, né? Que pode influenciar muito no sono. Entendi. Você falou uma questão aí que eu acho extremamente interessante, principalmente para os pais. É a questão do hoje, mais do que nunca, do celular, né? Sim. Que tira realmente o brilho e aquela fixação intensa aqui na frente. Ela Sim, realmente ela pode prejudicar o sono de uma criança, ela pode sim, impedir, ter dificuldade de pegar no sono, enfim, para desligar mesmo até a cabeça. A exatamente. gente Com mesmo adulto certeza. tem que se conectar muito, né? A gente Com ficar muito certeza. cansada. Essa luz, ela atrapalha no sentido de que o hormônio do sono, né, que é a melatonina, quando começa a escurecer, ele entende que ele precisa ser produzido para a Uhum. gente dormir, para causar aquela sensação de sono. E com a luz, ela meio que bloqueia essa produção, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo 2 horas antes de dormir, sem telas,
sem celular, sem televisão, sem tablets, porque Uhum. isso vai atrapalhar o sono. Então, assim, não Uhum. tem conversa. Ah, não é. Não, não pode, né? Porque isso vai atrapalhar com certeza o sono das crianças. Agita, estimula, né? Então é muito importante que isso, né, isso faça parte da higiene do sono, né? São todas as atividades que a gente faz antes da gente dormir, né? Entendi. A questão você falou aí da luz, né, da mexer muito com a cabeça, higiene, limpar, né, a mente. Eu me fez pensar uma coisa. Às vezes, muitos pais, para ficar livres dos filhos, problema para resolver as coisas, tá com o celular. Já vi isso Sim. muito acontecer e tal. Você acha que essa ansiedade também, que está correndo hoje em dia, muito por causa da situação que a gente está vivendo, ansiedade de pais passa para esses filhos também, que deixam as crianças com dificuldade de dormir? Não falo só bebês, não. Eu falo mais até nessas Uhum, faixas sim. etárias mais velhas um pouquinho que você trabalha. Bom, com certeza, né? O estado emocional dos pais, ele influencia muito nas crianças. As crianças, Uhum. elas são esponjas, né? Elas absorvem muita coisa do ambiente. Então, às vezes a família está com algum problema e não falam para a criança, mas ela sente. Então, Uhum. isso que a gente está vivendo hoje, né? De confinamento, de pandemia, tudo isso que nós adultos já estamos ficando mais ansiosos. Imagina as crianças, né? Sim. Então, é natural que os pais queiram, né, por exemplo, dar o celular para distrair. Não, isso é natural de acontecer, né? Porque às vezes a gente precisa de um tempo também. Mas eu acho que a gente precisa também equilibrar isso, né? Para que não reflita no sono, na alimentação, né? Porque uma noite de sono ruim vai influenciar totalmente na alimentação das crianças, né? Então, esse equilíbrio, eu acho que a gente precisa pensar nele também. Porque, Apesar de eu compreender que isso, às vezes, a gente, né, é necessário, né, para a gente ficar um pouco tranquilo. Mas é importante pensar nisso. você falou aí uma questão, e eu fiquei pensando, né? Porque se encaixa muito também na questão sono adulto, né? Se você for pensar nisso, é meio bem parecido Sim, ou quase igual, né? Eu posso falar nesse sentido. Você falou também numa questão interessante que é, né, de rotina. A rotina de crianças hoje foram mudadas também, né? Questão dessa sim, quarentena aí. sim, A Nilma está falando aqui, limites, realmente, né, Nilma? A gente tem que tentar colocar, né? Eles estão terríveis, eles têm muita sim, informação rápida, então é isso, difícil. Você falou a questão da rotina, a rotina foi alterada totalmente. Eu vejo pelos meus sim, dois sobrinhos. sim, A Isabela, por exemplo, ela tem hora, eu acho que as aulas dela começam às 7, depois vai até às 11 online, e acorda muito cedo, e depois tem mais exercício à tarde, enfim. Meio que mudou muito mudou a muito. rotina dela. E ela já está mais velha, já é uma pré-adolescente, mas ela é o contrário. Ela não é que ela tem dificuldade de dormir, ela dorme muito. Isso também pode alterar, que eu falo assim, a dificuldade pode passar para o pouco, pode passar para o muito, no caso. Então, toda essa Fazer situação um que a gente está controverso. vivendo, sim, pode, com certeza. Então, toda Uhum. essa situação que a gente está vivendo, imagina, as crianças saíam de casa, iam para a escola, ver os amigos, correr, brincar, e agora elas são só em casa, né? Então, não há também o gasto de energia, que é extremamente importante para ter um bom sono, né? Às vezes não tem contato com luz natural, né? Que também é super importante para o sono noturno. E então todas essas alterações mexeram muito com as crianças, né? Eu tive muita procura nessa pandemia, Sim. exatamente por isso, porque as coisas mudaram muito
e às vezes as mães, as famílias ficam perdidas. Nossa, mas e agora? Como é que eu vou fazer com os horários, né? Então, mas isso pode acontecer. Como houve essa mudança, eles sentem também, né? Então, pode alterar, que às vezes dormia pouco ou dormir mais, por questões de mudança de rotina, né? Então, isso pode acontecer, sim. Eu notei isso muito aqui com os pequenos aqui de casa. Ô, Júlia, a gente falou também sobre os bebês, que você falou que, né, que a questão de se acostumar com o novo mundo que eles saem, né? Muitos a gente escuta antigos falar para induzir, por exemplo, chuquinha, bebida, com alguma bebida, um chá, um suco de maracujá, uns tratamentos meio que homeopáticos, Naturais. mas que são Naturais. tradicionais e antigos. Sim. Como é que você se posiciona nessa situação? Então, bom, vamos lá. Para os bebês Uhum. que são amamentados exclusivamente, né, pelo leite materno, não há Uhum. necessidade nenhuma, né, Sim. de complementar, né. Para outros bebês que são alimentados por fórmula, né, não, né, entre outros, assim, eu sinceramente eu não vejo essa necessidade. Eu acho que a gente pode fazer outras coisas para Uhum. ajudar na indução do sono, né? Um ambiente escurinho, sem barulhos, aconchegante, com temperatura adequada, roupas adequadas no bebê, né? Então a gente tem outras formas da gente ajudar para que esse sono aconteça, tá? Não tenho assim nada contra, né, os chás, né? Desde que ele não seja adoçado, né? Não acho que seja nada ruim, não, né? Não, não vê Mas malefício. assim, não acho que seja assim, precisa dar. Mas também não acho que seja assim, nossa, vai fazer mal. Então, né, fica muito a critério da família, né, dos pais. Entendi. As famílias que têm bebês e filhos pequenos, vamos falar mais dos filhos pequenos, que dormem mal. Você já vê casos também que a coisa é questão dos pais que também têm um mau costume Muito, muito, de dormir tarde, muito. 1 hora da manhã, porque eu, sinceridade, eu não consigo, porque como eu trabalho muito cedo, eu não e acordo muito cedo para fazer minhas coisas, chega num ponto que eu não consigo dormir muito tarde, né? Muito. Só que quando as crianças estão aqui, acaba que dorme tarde, porque casa de vó, enfim, uma série de consequências. Mas Bom, o mau costume também familiar, que atrapalha e prejudica os filhos também. bom, com certeza, né? Porque os pais são os exemplos, né, das crianças, né? Então, assim, é muito comum isso acontecer, né? Então, geralmente, quando eu me deparo com No essa seu situação, acompanhamento, você também dá uma estudada em pai e mãe, no caso? sim, sim, Uhum. eu preciso saber como que foi essa gestação, se foi planejada, se não foi, Uhum. tá? Tudo isso que influencia, né, na questão dos bebês. Então, quando eu vou fazer um atendimento e me deparo com uma situação dessa, onde os pais também não têm uma rotina, eu sento e converso. Por quê? Eu já atendi uma família que eles saíam muito, muito para barzinho e festas. E quando a gente começa uma consultoria, quando começa uma implementação de uma rotina, existe um tempo para que essa rotina se estabeleça, para que o bebê entenda que agora existe uma nova rotina. E a gente não pode ficar saindo da rotina todo dia, né? Uhum. Então, eu sento e falo, olha, vocês vão ter que abrir mão de certas coisas, pelo menos por um mês. Porque senão não vai funcionar. Porque se cada Uhum. dia você fizer de um jeito, o bebê não vai entender que agora as coisas estão mudadas, né? Ele precisa de uma previsibilidade para se sentir tranquilo e seguro, né? Então aí eu sento e converso com os pais. Porque a gente precisa mudar todo mundo, não só os bebês. Mas também eu já atendi famílias que, por exemplo, o pai chegava muito tarde em casa e queria participar, queria ter contato.
Então a gente ajusta tudo isso, né? Não quer dizer que o bebê vai dormir muito cedo também. Então a gente precisa ajustar conforme a família. Não existe uma receita de bolo, né? Que para todo mundo, né? Cada família é uma e aí eu vou intervir de acordo com as necessidades daquela família. Sim. É um estudo para cada caso mesmo, né? Sim, exatamente. A Nilma está participando aqui bastante, ela está falando que acredito que o que você quis colocar, Nilma, faltou uma palavra. Que coloca nas mãos dos filhos de 2 anos e meio o celular, né? A idade também, né? Você tem que limitar e se entreter aí, porque hoje em dia tem muito recurso no telefone, tem muito vídeo, tem muita coisa que, igual você falou, ele vem para ajudar também, né? Não vem só para Sim, atrapalhar. exatamente. Mas o caso da idade também pesa, o que ela está falando, eu acho, o posicionamento. Uhum. Obrigado pela participação, Nilma. José Albano chegou. José Albano não masca nas lives, não. O pessoal tá entrando, pode ir perguntando, viu, gente? Que a gente vai bater papo. Tem mais assunto aqui. Eu queria ver com você, tipo, se você conseguiria nos dar exemplo, situações de bebês agora, se tiver gente acompanhando, que vai acompanhar essa live depois, porque, por incrível que pareça, muita gente vê o depois, né, das lives, graças a Uhum. Deus. Dicas, assim, básicas, que você poderia pontuar. Por exemplo, bebê de 0 a 3 anos, de 3 a 6, vamos pôr assim. Uhum. A gente consegue dividir, você me corrija se eu estiver errado também. Tá. Bom. Você pode Hum. umas diquinhas aí para as mães que, né, que vão ver ou estão vendo aqui com a gente. Tá, joia. Bom, vamos lá. Bom, o sono de um recém-nascido, né, que acabou de nascer, o sono dele, ele não dá pra gente ter rotina ou limitar ele, porque ele acabou de nascer. Ele saiu, ficou 9 meses no útero, quentinho, escurinho. Então, assim, ele ainda está em adaptação. Então, até os 3 meses é uma fase chamada de esterogestação, onde ele ainda está se adaptando à vida uterina, né? Então, assim, não há uma rotina fixa. Mas o que a gente pode, né, o que eu posso falar para uma mãe com um bebê de 0 a 3 meses? É tentar fixar alguns horários, como horário de banho, sempre no mesmo horário, um passeio ao ar livre, também sempre no mesmo horário, deixar amamentar, né, bastante, né, no caso de quem amamenta, né, aleitamento materno, durante o dia, para que haja bastante produção do leite e que ele não tenha a necessidade de tanta necessidade de mamar de madrugada, apesar de que ele ainda vai acordar várias vezes, é normal, tá? Prestar atenção no ambiente de sono, inclusive durante o dia, né? Ser sempre escurinho e sem barulho, né? Se tiver muito barulho, pode usar o ruído branco, que é aquele chiado que vai neutralizar outros barulhos, né? É uma Então maquininha, né? Que fica... tem no YouTube, tem no Spotify, mas tem É um alguns próprio aparelhos. áudio, né? Isso é um áudio. Mas tem aparelhos para isso também, Aham. que tem esse som. E então prestar bastante atenção nisso. Evitar excesso de estímulo, né? E ficar de colo em colo, ou muita luz, ou muito barulho. Então, assim, são essas coisas que a gente pode ajudar, né, nesse momento. Depois disso, eles já começam a ter uma certa rotina, né? A partir dos 3, 4 meses, né? Então aí ele já começa a ter um pouco mais de rotina, ficar mais espaçado as mamadas, dormir às vezes um pouco mais, algumas horas. Então, assim, manter uma rotina adequada para essa idade, né? Com alguns horários fixos, né? Igual eu falei, manter isso, tá? Não deixar que o bebê fique exausto para colocar ele para dormir, né? Ficar atento à janela de sono. A janela de sono é o tempo que o bebê fica bem acordado. Então é muito importante isso, porque se ele ficar irritado, já passou da hora dele dormir. E aí vai ficar mais difícil dele dormir, vai ficar irritado e chorar mais, né? E até 1 aninho,
Assim, basicamente as dicas são essas, As né? Para mesmas. todas as idades, né? É Uhum. importante manter isso, né? E ficar e vai passando os meses, eles vão tendo saltos de desenvolvimento, que às vezes altera o sono, o nascimento dos dentes também pode alterar muito o sono, né? Uhum. Então ficar atento a todas essas mudanças, porque nesses períodos eles alteram normalmente o sono. Mas passando aí 7 dias, 10 dias, geralmente volta ao que já estava, né? Se estava dormindo bem, volta a dormir bem. E muito importante, Samuel, que eu sempre falo, estabelecer uma rotina, faça ela sempre do mesmo jeito, tá? Não adianta fazer hoje de um jeito, amanhã de outro, amanhã de outro. Importante fazer sempre do mesmo jeito. Importante que tenha um local para dormir sempre seja o mesmo, sabe? Isso tudo traz segurança para o bebê, né? Então, são coisas assim que às vezes parece bobo, mas que dá muito resultados assim muito bons quando você tem essa rotina, né? Não, correto. Eu acho que é o meio que até pra gente, porque quando eu anunciei a sua participação, eu tive muito direct falando, mas vai falar do som só infantil, dia dos adultos, que é só audiência e tal. Mas, gente, vamos conversar. Eu acho que a gente tem que saber a profissão, uma profissão, né, que não é tão divulgada, eu acredito eu, é nova, Sim, até inclusive. Mas eu estou vendo nas suas explicações que é muito similar. Muito servem pra similar. gente, Sim, exatamente. se a gente não praticar um exercício físico, se não trabalhar, se não, a gente não cansa, a gente vai ficando. Vai ficando. E, enfim, assim eu acredito também que essas crianças, Sim, que é a explicação que você está falando aí. Ô, Júlia, serve, outra serve curiosidade sim. de mim. Criança. A gente vê muito adulto falando, essa noite tinha uma insônia terrível, acordei tal hora e tô até agora. Insônia infantil também é uma realidade, né? Criança Então também se existe. desperta, por exemplo, 2, 3 da manhã e vai. Então existe, acontece. Já tive caso assim de crianças de um ano e meio, dois Olha, anos, né, maiorzinhas, que acordavam e não queriam dormir mais. Então assim, aí volto no dia dela. Então assim, você tá vendo que o dia, a rotina do dia, ela influencia diretamente no sono noturno, né? E isso serve pra gente também, como você falou. Então assim, tudo a gente precisa ver tudo que aconteceu naquele dia para ela ter acordado de madrugada e não querer dormir mais. Então, uma criança que às vezes dorme à tarde, né? Até mais ou menos os 3, 4 anos, né? Geralmente, as uhum, crianças ainda fazem uma soneca à tarde, né? Então, se ela dormiu, por exemplo, às 4 horas da tarde até às 6, ela não vai dormir mesmo de madrugada. Ela não vai querer dormir mesmo, né? Então é uma questão de lógica, né? uhum, Também. Então a gente precisa estar atento a isso, né? Qual horário que ela foi dormir à tarde? Como que tá a alimentação dessa criança? Tem criança que acorda por fome, né? Então observar como que tá o jantar, como que tá o almoço, como que tá esse dia dessa criança. Ela gastou energia, né? Hoje, com essa dinâmica toda nova que a gente está vivendo, as crianças não estão gastando a energia suficiente para ficar justamente. cansada, né? Então, assim, tá tudo interligado. E aí, como você falou do adulto, eu acho que também não diferencia, né? Nesses casos, Uhum. assim, né? A gente precisa se cansar, Você chegou né? num ponto que eu ia tocar com você. Alimentação. Porque a gente escuta muito, vou voltar aí, né? O achismo por exemplo, de mães de primeira viagem, as avós, no caso, né? Ah, comer muito passa mal de noite, faz mal, né? Pesa, muitos falam, tem aí dá dificuldade da pessoa de dormir, a criança também. O que é mito e verdade aí na questão da alimentação noturna versus sono, no caso? E aí eu acho que também é bem parecido com nós, né, adultos. Geralmente
eu falo que o jantar tem que ser em torno de 1h30 a 2 horas antes de dormir, tá? E tomar cuidado, né, para dar tempo de digestão, né? Então, e também tomar cuidado com o tipo de alimento, né, que a gente está consumindo, né, aí, né, que tá dando para essa criança, para esse bebê. Evitar estimulantes, café, refrigerante, açúcar, que é muito estimulante para a criança. A criança que come açúcar à noite fica ligadona. É porque ele desperta a gente, né? Né? Açúcar, Então, carboidrato. exatamente. Então, Então, tomar cuidado com isso, né? Que é bem parecido também com a gente, né? sim. Se a gente comer demais, também tem as implicações no nosso sono, né? Então, que tipo de alimento a gente está consumindo e dando para essa criança, né? Então, geralmente, esse é um ponto também importante. Alimentação, jantar, pelo menos 1h30, 2 horas antes de dormir. Até é bacana a gente falar isso, porque com essa questão da quarentena também, eu vejo muitas famílias, que eu tenho muitos amigos com filhos pequenos, incentivando até a questão da alimentação industrializada, dos deliveries, né? Que ficou mais acessíveis, né? Sim, Ficaram mais mais fácil. rápido, isso. Isso aí deve também dar uma Ah, com colaborada certeza. tremenda, né? A Ah, com pizza, o certeza. sanduíche, o sushi, enfim. Acho É, que são deve comidas muito pesadas, né? com Então, muito com certeza. grau de iodo, né? De sódio, enfim. Sódio, Acho exatamente. que Com a certeza gente vai deve pensar influenciar. nisso. Sim. A questão do seu trabalho, da sua rotina. É também compreensível ou não que você cria uma rotina aí para os filhos de segunda a sexta e libera fim de semana? Como é que é quando você faz um cronograma aí para as famílias? Bom, no começo eu peço para não furar rotina, tá? Quando a gente, né, começa a implementação da rotina, o ideal é que não fure, mas pode furar, né? Claro que depois que a rotina já está bem estabelecida, em torno de um mês, a rotina já está bem estabelecida para o bebê, para a criança, Assim, entendeu? Ele já entende que a rotina é aquela. Então, assim, um dia, 2 dias, um fim de semana, não vai. Ai, vou perder tudo que eu já fiz? Não, não vai. Desde que você retorne e comece, né, e as coisas no devido lugar, no devido horário, tá? Ah, eu vou viajar, como que eu vou fazer? Viaja, eu sempre falo isso, viaja, curte a viagem, na hora que voltar, a gente retorna tudo de novo, né? Essas saídas da rotina, elas também implicam, são escolhas, né, que os pais fazem, né? Então, se você escolheu, né, sair à noite pra algum evento, no outro dia você vai pagar o preço um pouquinho disso. Mas é natural. A gente também não vai ficar dentro de casa fechado, né? sim, Sem sim, fazer sim. nada, né? Então, assim, é totalmente normal. E é também importante que isso aconteça, né? Mas é perfeitamente possível que as coisas aconteçam, que viajem, que saia da rotina e que depois volte numa boa, não tem problema nenhum. Você falou uma coisa dos resultados, né? Se fizer certinho, né, um cronograma, né, não furar, enfim, você consegue até em um mês um resultado bacana para a criança, Uhum. né? É, e se furar, caso furar, eu quero que você me entenda. Você já teve casos assim. A criança tem a dificuldade de readequar aquela rotina ou não? Também vai tranquilo? Você Não, fala assim, que dá uma não. furadinha, aí a criança vê que pode dormir até mais tarde, pode ficar até mais tarde, fica um dia, dois, mas ela volta depois na rotina quando Volta. a mãe impor aquilo que eu falo. Sim, volta porque ela entende, né? Entende? Por exemplo, viajou, foi para casa da avó, foi para, né? E aí faz tudo que quer, a hora dorme a hora que quer. Mas voltou para casa, voltou para o ambiente deles, para o quarto deles, eles entendem, né? Eles entendem e funciona, tá? Os resultados, Samuel, assim, é difícil eu falar em, né, quanto Um tempo prazo. dá resultados em prazos.
Mas quando os pais são assim, sabe, fazem tudo certinho, quando eles estão seguros do que estão fazendo, tá? Quando eles estão, quando a conexão comigo tá legal e a gente faz, né? É muito rápido, assim, a gente vê resultados, né? Em questão de uma semana Sim. as coisas já melhoraram muito, né? Então, assim, não é que não é uma mágica, mas é um passinho de cada vez e as coisas melhoram muito, tá? Mas Então, também o já tive trabalho casos que não deu certo, porque nem tudo dá. o seu Mas, trabalho é difícil, porque você tem que começar a disciplinar os pais, né? isso, Então, exato. que eu tô entendendo é por aí. Isso, Você tem que é. começar a educar a cabeça de pai e mãe. Olha, E eu vou se te ele falar comprar uma a coisa, ideia, que a maioria dos casos sim. não é, o problema não é com o bebê ou a criança, Eu pensei isso agora que você falou. É por tá? isso que eu estou É uma, questionando. é uma readequação da rotina da família, sabe? Entende? Então, mas é tudo possível, sabe? Quando eles Não, estão eu também acredito que abertos. as pessoas procuram uma profissional como você, então tem que estar aberto para adaptar também aos Sim. suas, né, E quando às eles suas começam a colher os expectativas. frutos, sabe? Quando eles começam a colher os frutos, aí assim, nossa, é muito gostoso de ver, sabe? A conexão deles com os filhos, porque tem todo isso, o tempo com os filhos, né? Que é importante também. Uhum. Então, aí é muito bacana, é muito legal de ver, sabe? Isso. Eu já tive relatos assim. Júlia, eu consegui assistir um filme com meu marido, eu consegui ir ao cinema, eu consegui coisas que elas não faziam há muito tempo, sabe? Então é muito legal de ver isso, porque elas conseguiram montar uma rotina tão legal que eles conseguiram ter um tempo para eles. Essa consultoria sua, Júlia, eu queria que você explicasse como que funciona aí para a gente que está assistindo. Tá. A pessoa te procura, né? Uhum. Primeiro pai Sim. e mãe, expõe né, a situação, enfim. E hoje você está atendendo como? Geralmente online, tá? Hoje é Beleza. mais online. Eu atendo alguns casos presencial, atendia, né, antes da pandemia. Vamos falar o Mas antes e depois, aí para a gente dar uma tá, antes entendida. eu atendia alguns casos presenciais quando era, né, aqui na cidade. Mas o online ele funciona muito bem, tá? Muito Para bem. mim, ele funciona muito bem. Uhum. Então, a grande maioria é online, né? Agora, então, praticamente online. Então, aí eles me procuram, e aí a gente, vamos fazer a consultoria, vamos, então tá. E aí eu vou mandar um questionário e eles vão detalhar toda a vida deles para mim, Uhum. né? Tudo como que acontece na casa deles. Eu quero foto do quarto deles, onde que o bebê dorme, quem que fica com o bebê, se tem babá, a babá vai participar da consultoria junto com eles, Interessante. né? Pra gente treinar todo mundo, para todo mundo estar Uhum. alinhadinho. E aí, depois disso, eu monto toda essa rotina para eles, bem detalhado, com os horários, o que que eles têm que esperar, o que não esperar. Expectativas às vezes são muito altas, assim, né? De que, ele não, eu quero que ele durma a noite inteira. Mas uma noite, 6 horas. Então, a gente precisa alinhar essas expectativas também dos pais, né? Porque o que é esperado, né? E o temperamento daquele bebê também, porque às vezes é um bebê mais agitado, às vezes é um bebê que precisa de um pouco mais de gente para se acalmar, para dormir, né? Uhum. E aí eu faço todo esse planejamento e apresento para eles e fico durante 6 semanas com eles diariamente em contato. Então, tudo que acontece, eles já vão me falando e eles vão me contando e eu já vou intervindo. Ah, não, isso aqui não dá certo, isso aqui tá. Ah, ele não dormiu tal hora. Então vai fazer dormir depois e tal. Então eu já vou intervindo, né? No Diariamente a decorrer gente do tem esse. processo mesmo, você já vai Isso, alterando. Entendi. isso.
é só uma coisa que eu queria falar, porque a consultoria do sono hoje, ela tem um certo preconceito, porque tem alguns treinamentos de sono aí que existem, né? Uhum. Americanos, ingleses, que faz parte da rotina lá deles. Eu não faço treinamento de sono, tá? Que é, deixa chorar tantos minutos, deixa no berço sozinho. Trabalho assim, tá? Porque eu não acredito que isso seja o ideal, tá? Que Entendi. não seja viável para os bebês. Eles precisam de acolhimento, eles precisam dos pais ali juntos, eles precisam de se sentir seguros. Então, sozinhos, eles não vão se sentir seguros. Pois é, pelo que eu vi aí, que eu entendi do seu trabalho, que eu fiquei curiosíssimo, é uma forma também de você estar tratando com carinho a criança, né? Porque isso aí, você deixar a criança chorar, esgoelar, tadinha, né? Isso aí é até É, desumano, quase. é. Então, Desculpa. você, você vai estar ensinando a ela que ela não pode contar com você, né? Sim, sim, Então, assim, né? é bem delicado isso, essas formas, assim, de treinamento, né? Porque o choro, ele também gera o estresse libera cortisol no organismo, e o cortisol, ele é antagonista, né? Ele é o oposto da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, a criança vai se estressar e não vai dormir. Ela vai dormir de cansaço de tanto chorar. É, Mas não porque ela estava preparada para dormir, né? entendi. Então, eu Júlia, gosto de falar isso porque é uma essa questão primeira assim live que a importante gente que sempre fez, que eu falo perguntam. primeira, que eu sempre gosto de voltar com as pessoas aqui, fazer pelo menos mais uma, é que eu queria muito entender realmente a profissão de consultor do sono, porque igual eu te falei da primeira vez, eu achei extremamente interessante, diferente, não tinha ouvido. Nós, eu acho que Uhum, aprendemos pelo menos muita coisa aqui, muita mesmo, eu acho que leva até para a vida dos adultos também, né, que igual a gente falou. Aline, eu dei uma cortadinha no seu som, mas parou. Foi normal, foi tranquilo. Acontece, essas picadinhas. É, eu queria salientar com você que eu quero te marcar já de antemão e te agradecer dessa live e marcar um outro com temas para você sugerir, que as pessoas. Eu vou até pôr uma enquete aqui, uma caixinha para o sim, pessoal, para a gente sugerir temas, porque eu achei extremamente interessante. Por exemplo, a questão de alimentação ligada com sono. Acho que dá uma outra live aí, tranquilamente sobre isso, né? A questão uhum, da rotina hoje, né? Dentro de um apartamento, dentro de uma casa, também acredito que dá um outro tema, sim, né? Se a gente estender aqui muito, pode ficar repetitivo, o pessoal pode não gostar tanto, mas acho que se a gente pontuar isso em algumas outras lives, eu já quero te convidar de antemão, tá? Para participar. Eu achei extremamente interessante a profissão. Você já está há quanto tempo como consultora? A consultoria de sono? desde Desde 2017 2017. que eu tô Então, trabalhando é uma profissão com a consultoria. teoricamente nova. Isso, que foi depois do meu filho. Aqui no Brasil, sim. E você tem Tem ainda números bastante aí cursos da ainda iniciando. proporção, número de quantas tem no Brasil? Eu acredito que também No não deve ser Brasil, muito, então, muito não, né? ainda está em consultoras do sono. Deu uma É travadinha. difícil ter um número, mas eu acredito que seja em torno de 200 consultoras do sono, porque ainda está em processo por causa das escolas que têm esse curso, que Uhum. são poucas ainda, né? É um curso relativamente caro, né? Então, assim, né, para as pessoas mais tirar dúvidas, né, para realmente entender como funciona o sono, né, infantil. É Eu bacana. agradeço demais o seu convite e já podemos marcar a próxima. E aí está E eu disponível acho para as legal próximas. fazer essa enquete, que eu acho que direciona o assunto. Sim, sim, eu vou pontuar isso aqui, né? Assim que a gente encerrar aqui,
Eu gosto sempre de gravar uns stories agradecendo e vou deixar já uma caixinha do pessoal de sugestões, questões do sono, para a gente ver e a gente fazer realmente uma bem feita aí para a galera, porque eu acho que o assunto que não falta é a questão do sono. A gente focou hoje muito aqui em conhecer essa profissão nova, né? Certeza. Interessantíssima, que eu acho que vai agregar muito aí, igual você, uma profissão. Gente, eu acho que caiu. Voltou? Tá me ouvindo? E dá uma paradinha aqui. Voltou? Tranquilo? Voltou. Voltou, Júlia? Você tá me ouvindo? Voltou? Voltou. Voltou. Mas a questão era basicamente essa que eu estava explicando, para a gente entender a profissão, porque realmente eu, naquele dia que a gente entrou na live, eu fiquei bem curioso e hoje já saio daqui bem satisfeito com as explicações Que bom. e um entendimento muito, 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 eu achei didático mesmo, do que você passou. Isso é muito bacana. Espero Que bom. te agradecer demais pelo Eu que aceitar o agradeço. convite. Eu fiquei extremamente feliz, né? A gente já se conhece aí de outros tempos, né? Eu falei até com a minha irmã de você. Ela ela estava aqui assistindo, não sei se ela Eu que saiu já da sala, agradeço. mas ela estava assistindo aqui com a gente. E manda um beijo aí para a família toda, que a gente logo, logo saia dessa e possa voltar à normalidade das coisas. Oh, com certeza. E muito obrigada. Foi muito gostoso o papo. E vamos fazer mais, se Deus quiser. Muito obrigado, Júlia. Sucesso aí. Isso que precisar, estamos à disposição, tá? Tá, Quando joia? vier a Itaúna e a gente puder, a gente se encontra. Sim, sim. E muito obrigado mesmo, de coração. Obrigada a você. E a todo mundo aí que participou. Quiser deixar perguntas, eu respondo no direct sem Isso que eu ia problema. falar, gente. Quem quiser, ela responde super rápido o direct. Isso é muito bom. E, e manda lá o É. direct para a Júlia, para a gente. Obrigadão, viu, Júlia? Que caiu aqui. Obrigadão. Vou encerrando aqui. Vou encerrar aqui com a Ju. Gente, que papo bom! Adoro esses papos assim que a gente aprende, que a gente, né, entende coisas novas. E a gente vai continuar. A gente vai fazer a enquete aqui assim que terminar. Marcinha, meu amor, assim que terminar aqui a live, eu vou fazer uns agradecimentos e fazer uma enquete para a gente já discutir mais essa questão aí do sono. Né? A gente falou hoje muito da profissão, falou muito hoje da questão da criança, mas tem muito adulto com insônia. A Marcinha está aqui na sala, ela tem, né, Márcia? De nós dois. Enfim, obrigado a Júlia mais uma vez. A gente volta quarta-feira que vem. Eu tinha divulgado uma live amanhã com a Melissa, só que a Melissa teve um probleminha pessoal, pediu para marcar na quarta-feira que vem. Então, quarta-feira que vem, a cantora católica Melissa Lima vai estar aqui, vai estar nos encantando na live. Com vocês, muito obrigado, meus amores, meus amigos. Até semana que vem.